A PEC do estouro traz sérios riscos para as contas públicas brasileiras, avaliam os economistas. A proposta apresentada ao Senado pela equipe de transição para liberar despesas fora do teto de gastos pode levar ao endividamento público ainda maior e, como consequência, fazer a taxa de juros e a inflação dispararem. A alta do dólar foi uma das consequências no mercado financeiro às declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27. Um dos efeitos da desvalorização do real é a remarcação de preços dos alimentos e do combustível, a inflação. Ele prometeu muito para a base que o apoiou e, evidentemente, a hora que você soma todas as promessas, o dinheiro não dá. Do ponto de vista fiscal, ela é uma proposta, eu diria que ousada e perigosa. Ela pode gerar um desequilíbrio fiscal no país, levar o país a uma percepção de risco maior, com uma apreciação do dólar, taxa de juro que não cai, aí você acaba dando um tiro no pé. A principal preocupação do mercado é que a proposta tem um longo prazo, 4 anos. Tirar o programa Bolsa Família do teto de gastos representa um acréscimo de quase 200 bilhões de reais nas despesas do governo federal. Economistas avaliam que um plano de gastos sociais que não considere a responsabilidade fiscal pode levar o país à recessão. Essa PEC do estouro, ela realmente pode trazer uma componente recessiva para a nossa economia. Então, o trabalhador, ele tem que se precaver a isso, né? Ou seja, reorganizar o seu orçamento, né? Controlar seus gastos e, preferencialmente, começar a economizar um pouco. O aumento da dívida pública, que hoje corresponde a 75% do PIB, geraria um aumento do chamado custo fiscal, que são os juros estipulados pelos investidores para financiar essa dívida. Um cenário de incerteza e pouco atrativo para investimentos internacionais. No ano que vem, a Europa e os Estados Unidos devem enfrentar uma recessão. E a China projeta o menor crescimento em 10 anos. Porque não podemos esquecer, a economia brasileira é uma economia altamente dependente do setor externo. Então imagine, por exemplo, grande parte da nossa soja exportada para a China. Se a China entra em recessão, como está sendo sinalizado, como é que ficam as nossas exportações de soja? Como é que ficam as nossas exportações de minério de ferro? O teto orçamentário foi criado em 2016 por uma emenda constitucional para limitar os gastos do governo. O valor é corrigido pela inflação acumulada de janeiro a dezembro. Foi uma das medidas aprovadas pelo ex-presidente Michel Temer, depois do impeachment de Dilma Rousseff, para tornar as expectativas dos investidores mais positivas em relação à economia do país. Entre 2014 e 2017, o Brasil enfrentava uma forte crise econômica, resultado do aumento de gastos e da dívida pública brasileira. Se você não colocar limites, o governo, dependendo do governante, ele é capaz de estourar o orçamento, estourar o volume de dispêndios, né, ou de gastos. Então isso é muito ruim para a economia. Porque pode levar, eventualmente, até uma situação de, não digo de inadimplência, mas de dificuldade do governo em honrar seus compromissos financeiros junto ao mercado.